Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Está no ar o Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes se reúne com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, depois da operação que matou 121 pessoas na semana passada e determina a preservação de provas. Novas imagens mostram o confronto e o resgate de policiais feridos. E você vai ver também. Violência em São Paulo. Jovem morre baleada na cabeça em emboscada depois de vender drone pela internet. E homem é baleado durante troca de tiros entre polícia e criminosos. A expectativa da COP30 em Belém. Presidente Lula decreta GLO e Forças Armadas vão atuar na segurança na região durante o evento. Morre aos 73 anos um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor e compositor Lô Borges, dono de clássicos eternos e um dos fundadores do Clube da Esquina. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Um pedestre foi baleado na troca de tiros entre criminosos e a polícia militar na zona sul de São Paulo. Um dos suspeitos foi morto e o outro ficou ferido. 2 comparsas conseguiram fugir. Da janela do prédio, a moradora registrou um dos suspeitos baleado. Mataram o cara, ó. De dentro do carro, a passageira flagrou os policiais atirando contra os assaltantes. Matou? Matou. No mesmo vídeo, o desabafo. Tá vendo? Eu não quero mais viver aqui. Nessa outra gravação, moradores discutem a situação dos criminosos. Olha, Não dá pra ver. o ponto azul, você consegue ver o ponto azul. Não, é o que dá pra ver de longe também. Mas não tá se mexendo. Mas o de preto também, que tá do lado dele pra cima, lá da sua janela, tá com as pernas paradinhas. Um deles morreu. O outro foi socorrido sob escolta policial. Na troca de tiros, além dos 2 assaltantes na moto, um homem no ponto de ônibus foi baleado na perna e encaminhado ao hospital. A ação foi logo depois de um assalto num bairro nobre da cidade, vizinho à comunidade de Paraisópolis, flagrado por esse motorista. 4 criminosos em 2 motos roubam um casal e levam celulares e alianças. Olha os caras roubando, se liga. Na Giovanni Gronk, ó. Tá, agora, hein? Que hora que é agora? Acho que é 2. 2 e quantos? Aí, ó, os caras aí, ó. Acabaram de roubar o mano. Aí, ó. Na fuga, 2 conseguiram escapar. A investigação deve incluir a análise das imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes envolvidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o criminoso morto já era investigado por envolvimento no latrocínio de um taxista durante o assalto a uma farmácia na mesma região, no dia 28 de outubro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou de uma série de reuniões hoje no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Tony. Como é que foi a ida do ministro aí ao Rio de Janeiro hoje? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora à tarde, o ministro Alexandre de Moraes esteve na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro. O procurador-geral de Justiça do Estado, Antônio José Campos Moreira, encaminhou ao ministro um relatório com todas as ações adotadas pelo MP desde o início da operação. Mais cedo, Alexandre de Moraes foi recebido pelo governador Cláudio Castro no Centro Integrado de Comando e Controle. Na reunião, que contou com a presença da cúpula da Segurança Pública, o ministro recebeu um outro relatório sobre a operação nos complexos da Penha e do Alemão. Depois, ele visitou a sala de inteligência e controle. Vamos ver na reportagem. A visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aconteceu 6 dias depois da mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Moraes é o relator da ADPF das favelas, que estabeleceu regras para as operações policiais em comunidades do Rio, restringindo as intervenções a situações excepcionais.
Ontem, a pedido da Defensoria Pública, o ministro Alexandre de Moraes determinou ao governo do estado que preserve todo o material relacionado à operação, como perícias e provas, para garantir a autenticidade das investigações. 2.500 policiais participaram da ação, que durou cerca de 18 horas. As comunidades se transformaram em um verdadeiro campo de batalha. Do alto é possível ver a dimensão do confronto. Criminosos espalharam barricadas por diversas partes. Carros foram incendiados. As câmeras corporais dos agentes registraram o intenso tiroteio e o socorro dramático aos colegas. Aguenta firme, colega, aguenta firme, hein? Em uma área de mata no Alemão, um cabo do BOPE é ferido. A operação deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. Dos 117 corpos encaminhados ao IML, 109 já foram identificados. Todos, segundo a polícia, eram suspeitos. E ainda sobre a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, uma pesquisa da Genial Quest aponta que a maioria da população do Rio de Janeiro é a favor da implementação da GLO, Garantia da Lei da Ordem no Estado. No levantamento, 59% responderam que sim. O governo federal deve decretar uma GLO no estado do Rio, como aconteceu em 2018. 38% disseram que não e 3% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa também aponta que 72% dos entrevistados são a favor de enquadrar as organizações do crime organizado como grupos terroristas. 23% são contrários à medida e 5% não souberam responder ou não responderam. O uso de câmeras corporais pelos agentes de segurança também foi avaliado pela pesquisa e 81% dos entrevistados disseram que concordam com o uso dos equipamentos pelos policiais. 13% são contra, 1% nem concorda nem discorda e 5% não souberam responder ou não responderam. A Quest ouviu 1.500 pessoas em 40 municípios do estado do Rio entre os dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O Banco Central criou uma regra para tentar acabar com contas bancárias usadas pelo crime organizado. De Brasília, a repórter Gabriele Freire traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Gabriele. Que tipo de contas são essas? É uma conta diferente, né? Exatamente, Augusto. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. O alvo principal do Banco Central são as chamadas contas bolsões que estiverem irregulares. E que contas são essas? São contas criadas por fintechs, bancos digitais, em bancos tradicionais, e essas fintechs, elas acabam ali movimentando o dinheiro de um grupo de clientes. Então, assim, fica mais difícil identificar a origem desse dinheiro. Policiais, durante a Operação Carbono, em agosto deste ano, identificaram, então, que organizações criminosas, como o PCC, estavam usando esse tipo de conta para fazer lavagem de dinheiro, para esconder a origem do dinheiro. Então, agora o Banco Central quer fazer esse combate a esse tipo de conta irregular. A partir dessa determinação do Banco Central, que já começa a valer no próximo mês, no dia 1º de dezembro, bancos, tanto tradicionais quanto bancos digitais, devem criar mecanismos próprios para identificar essas contas irregulares. Essa determinação do Banco Central permite ainda que esses bancos usem dados tanto públicos quanto privados para fazer esse tipo de identificação. E o Banco Central também informou que essas fintechs, então, elas vão poder ali identificar essas irregularidades e imediatamente, quando for identificado, essas contas devem ser desativadas. E ainda falando sobre crime organizado, amanhã no Senado vai ser instalada a CPI. A CPI justamente para identificar e analisar aí a situação desse tipo de crime aqui no Brasil. Os senadores querem, então, fazer essa investigação ali dentro do Senado sobre como combater esse tipo de crime. Entre os senadores, o mais cotado para ser o relator dessa CPI é o senador Alessandro Vieira, do MDB. Augusto. Perfeito, Gabriela, obrigado por suas informações. E a gente vai falar agora de um crime que chocou São Paulo neste final de semana, choca a todos nós.
mas a polícia já prendeu um dos suspeitos de matar uma jovem de 20 anos durante um assalto na zona leste da capital. Ela, o pai e o namorado foram vítimas de uma emboscada depois de negociarem um drone pela internet. Lucas Cauã da Silva Pereira, de 18 anos, foi preso quando chegava em casa. Ele é apontado pela polícia como piloto da moto usada no crime e foi reconhecido pelo pai da vítima. Então, contra essa pessoa, nós já temos mandado de prisão temporária e hoje nós obtivemos 3 mandados de busca e apreensão que já foram cumpridos, né? Infelizmente não encontramos nada, mas já tem várias equipes na rua buscando esse indivíduo. O caso aconteceu no último sábado. A família viajou de carro de Sorocaba, no interior do estado, em direção à capital para entregar um drone negociado pela internet. Nas imagens, 2 criminosos abordam o pai e o namorado de Beatriz Munhoz. Um dos assaltantes aponta a arma para o namorado dela e pede o equipamento. O rapaz vai até o carro pegar. Beatriz sai do veículo e reage com um spray de pimenta. O criminoso dispara. A garota é atingida na cabeça e cai no chão morta. Ele queria pegar o equipamento que a gente foi vender lá. Ele só queria equipamento, ele só queria pegar. Daí eu fui pro carro para entregar, tanto que eu abro a porta do carro traseira onde estava para entregar. Aí foi a hora que ela saiu, só que daí como eu estava atrás da porta, eu não consegui segurar ela para sair. Ela saiu correndo. O corpo de Beatriz foi velado e enterrado aqui em Sorocaba, cidade vizinha de Araçoiaba da Serra, onde ela morava. Para os amigos e familiares, a morte da jovem ainda é difícil de acreditar. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Não pode, um pai não pode sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Eu espero que o que eu esteja sofrendo já pegue um pouquinho de vários outros que não tenham mais que sofrer a perda de um filho. Na minha frente, ela foi alvejada com um tiro na cabeça. Ela teve essa atitude sim de reação, mas não julguem ela só quis proteger o namorado e proteger a mim. Ela não merecia isso, apenas 20 anos de idade. O presidente Lula decretou o uso da garantia da lei e da ordem em cidades do Pará durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Forças Armadas ficam autorizadas a atuar para garantir a segurança na região. Com a GLO, as Forças Armadas passam a atuar em parceria com os órgãos de segurança estaduais e federais. A expectativa do governo é que Belém receba mais de 40 mil pessoas de todo o mundo durante a COP30. A conferência começa na próxima segunda-feira. Nesta semana, chefes de Estado e de governo já se reúnem na cúpula do clima. Até agora, 143 países confirmaram que vão enviar representantes para a COP, com mais de 50 chefes de Estado, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e os presidentes da África do Sul e Uruguai. Essa é a primeira vez que o Brasil é sede do evento. O governo brasileiro quer que o país seja um articulador internacional em prol do meio ambiente, reforçando o valor da Amazônia para o mundo. O presidente Lula chegou a Belém no fim de semana. Ele iniciou a agenda de compromissos com a visita a comunidades da região e a entrega de obras de infraestrutura, como a ampliação do aeroporto da cidade. Nas redes sociais, Lula comemorou que a Amazônia atingiu o menor índice de desmatamento desde 2008. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O presidente elogiou o trabalho do ICMBio e o compromisso do governo em zerar o desmatamento até 2030. Lula reforçou ainda o papel das comunidades tradicionais para proteger a floresta. Conheça a Amazônia. Venha colocar os pés aqui no estado do Pará, venha conhecer os nossos rios, venha conhecer a nossa fauna, venha conhecer tudo que a gente tem e, sobretudo, conhecer o ser humano brasileiro e o ser humano do Pará. E o príncipe William, herdeiro do trono britânico, está no Rio de Janeiro para a entrega do prêmio Earthshot. A homenagem, criada por ele em 2020, reconhece projetos de inovação e preservação ambiental. O herdeiro do trono do Reino Unido foi ao Pão de Açúcar, onde recebeu das mãos do prefeito Eduardo Paes a chave da cidade. Depois, tirou foto e conversou com turistas. No Maracanã, ele bateu bola com crianças e recebeu das mãos do ex-jogador Cafu a camisa da seleção brasileira. No Rio, o príncipe William representa o pai, o rei Charles III.
Ele será o anfitrião do Earthshot Prize, que acontece nesta terça no Museu do Amanhã. O prêmio é considerado o Oscar da sustentabilidade. A visita do príncipe acontece em meio a um dos eventos que antecedem a COP30 em Belém. Hoje foi dia de abertura do Fórum de Líderes Locais, um encontro que reúne mais de 300 especialistas em meio ambiente e autoridades de diversas cidades do mundo, com o objetivo de debater as mudanças climáticas. O prefeito Eduardo Paes pediu mais recursos para os países do chamado Sul Global para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. Já é passada a hora de fortalecermos a arquitetura global de financiamento climático e direcionarmos os recursos de forma justa e eficiente, principalmente para as cidades do chamado Sul Global, historicamente preteridas. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, passou por uma audiência hoje no STF e deixou a corte já sem tornozeleira eletrônica. A defesa do militar não recorreu da sentença do julgamento da trama golpista e Mauro Cid já começou a cumprir a pena de 2 anos em regime aberto pela tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid ainda deve cumprir algumas medidas cautelares, como a proibição de utilizar redes sociais, se apresentar periodicamente à justiça, não sair do país e não se comunicar com outros investigados e condenados. Morreu hoje, aos 100 anos, Clara Schaff, ativista brasileira e viúva de Carlos Marighella. Segundo o comunicado da Associação Mulheres pela Paz, da qual era fundadora, Clara estava hospitalizada em São Paulo e morreu de causas naturais. A ativista fazia parte do Partido Comunista Brasileiro. Em 1947, se casou com Marighella. Assim como ele, ela também foi perseguida e presa pela ditadura. Viveu no exílio em Cuba e voltou para o Brasil durante a anistia. O presidente Lula se manifestou e disse que o Brasil perdeu uma mulher extraordinária, generosa e combativa. Morreu aos 73 anos o cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina. O dia foi de homenagens na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa, na capital mineira. Fãs de Lô Borges trouxeram flores e fotos do cantor. Eu vim aqui só prestar essa última homenagem e levar mais um pedaço, como ele sempre deu pra gente, pedaços de vida maravilhosos. Foi nesse ponto da cidade que grandes sucessos do cantor e compositor foram escritos ao lado dos amigos Milton Nascimento e Beto Guedes. O Clube da Esquina surgiu na década de 1960 e em 1972, o movimento musical virou o nome do disco que foi considerado por mais de 50 anos o maior álbum brasileiro de todos os tempos. O LP foi eleito também o 9º melhor da música mundial por uma revista norte-americana. É um momento assim triste para a família, triste para os amigos, triste para a música brasileira. Lô Borges estava internado desde 17 de outubro devido a uma intoxicação por medicamentos. O cantor precisou de ventilação mecânica, passou por uma traqueostomia e morreu ontem à noite, aos 73 anos, por falência múltipla de órgãos. Salomão Borges Filho nasceu na capital mineira e aos 10 anos conheceu o vizinho Milton Nascimento nas escadas deste prédio no centro da cidade. O garoto tomou gosto pelas canções e se tornou um dos nomes mais importantes da música brasileira. Um dos maiores sucessos é Trem Azul. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. A canção Paisagem da Janela também marcou para sempre a carreira de Lô Borges. Da janela lateral do quarto de dormir. Desde 2019, o artista mantinha a tradição de lançar um álbum de músicas inéditas por ano. O último foi Céu de Giz, em agosto deste ano, em parceria com Zé Cabaleiro. Esta gravação, feita no mês de maio, mostra a última vez que Lô Borges cantou na famosa esquina do bairro Santa Teresa. E deixa uma tristeza muito grande essa partida precoce do Lô Borges. Obrigado, Lô, o homem do trem azul. Boa noite para você.